A Constituição Federal determina que os índios podem utilizar as terras onde vivem para produzir, mas atividades de mineração necessitam de autorização do Congresso Nacional. Também é preciso que a comunidade indígena seja ouvida e receba parte dos lucros da mineração. Propostas para alterar a Constituição e facilitar a exploração agropecuária, florestal e mineral em terras indígenas dividem opiniões. Deputado Nilton Tato. Deputado Nicolete. Primeiro que você precisa entender, a diversidade dos povos indígenas no Brasil. Você tem povos que estão completamente isolados, que não querem contato nenhum com a nossa sociedade. Você tem outros grupos que, portanto, querem ter acesso a bens e serviços produzidos por nossa sociedade. Aí, nestes casos, esses povos, este grupo indígena, ele precisa ser consultado. Eu tenho uma certa propriedade para falar, porque eu passei 14 anos dentro das Forças Armadas, trabalhando em terra indígena, em Yanomami, lá no estado de Roraima. Sou policial rodoviário federal, onde trabalhei no Pará também, muito tempo em áreas de garimpo. Então a gente conhece a realidade local. A gente sabe hoje da necessidade dos índios em poderem prover também essa promoção cultural, na verdade, que eles já não estão mais indígenas nativos, mas querendo desenvolver ações na sua terra, seja agricultura, seja exploração mineral, e não tem esse apoio necessário do governo. E essa consulta prévia que o senhor falou, eu também concordo que a gente tem que escutar, sim, os povos indígenas, só que não é uma autorização. A gente precisa se colocar no lugar deles. É como se você forçasse a barra para você botar dentro da casa da gente. Vamos pegar assim, uma draga para extrair minério dentro da sala da minha casa. Hoje a gente tem 20 mil garimpeiros dentro da terra indígena Yanomami, que é proibido hoje. A própria Fiocruz andou pesquisando junto aos Yanomamis, e você tem em média 400, 500, até 800 vezes mais de metais pesados no organismo dos Yanomami, acima daquilo que a Organização Mundial de Saúde permite. É importante salientar para o senhor, o senhor falou que tinha 20 mil garimpeiros em terras indígenas, realmente existe, de repente até mais garimpeiros. E digo para o senhor aqui a triste realidade que hoje o indígena vive. Ele vive de uma moeda de troca da mineração dentro da terra indígena, então eles abrem a comunidade para que essas pessoas possam estar garimpando. E no momento que a gente deixa esse garimpo ilegal da forma que está hoje, a gente está prejudicando o meio ambiente. Então nós estamos com olhos fechados para essa situação, nós estamos deixando famílias desempregadas porque não estão conseguindo ir para a região de garimpo hoje, que é da onde elas tiram o sustento delas. Claro que são lá dentro exploradas por grandes empresas que retiram esse ouro sem deixar R$1 de imposto para o Brasil, para o estado e para o município, e acabam esquentando esse ouro e vendendo para fora do Brasil. Então hoje eles estão tirando o ouro de uma forma errada, degradando o meio ambiente, e o estado não está recolhendo imposto algum. O Estado brasileiro tem a obrigação de proteger esses povos indígenas e esse território. E tem a FUNAI para fazer isso. Então tem um problema anterior aí, já que a gente não assume a responsabilidade de controlar, vamos mudar a lei, porque assim é um jeito da gente arrecadar um dinheiro. Podemos mudar a legislação permitindo que se faça, mas o fazer, o concretizar a atividade, tem que passar por esse pressuposto de ter a consulta prévia. Uma coisa são os garimpeiros, que é gente desesperada atrás do meio de vida. E por trás desse aí você tem os ladrões mesmo, os grandes, aqueles que viabilizam os negócios. Esse governo está reestruturando a FUNAI para que a gente possa, sim, estar com a FUNAI dentro da comunidade indígena e não com a FUNAI dentro da cidade, dando assistência para índio pedinte. E aí nós voltamos um pouquinho na história, eu vou falar um pouquinho mais no meu estado, onde a gente verifica que organismos internacionais adentravam, sim, comunidades indígenas, e a comunidade passava para a gente que tinha organismos religiosos de fora do país, de dentro do país, fazendo com que os indígenas pudessem passar a biodiversidade, pudessem deixar eles explorar a questão mineral também. Porque hoje o indígena, ele precisa sim, precisa mais evoluir a sua comunidade. Não são todas que são isoladas, são poucas. A maioria precisa o quê? Precisa de uma assistência de saúde, escolas, estradas. Você tinha recursos dentro da FUNAI, que os povos que ajudavam, inclusive os povos indígenas, a tocar os seus projetos, para eles poderem ter atividade econômica a partir daquilo que eles querem, daquilo que eles têm. Para poder fazer com que a educação chegue lá, mas não é a mesma educação nossa. A educação precisa estar adaptada
para a cultura deles. Para finalizar, eu ainda quero concretamente uma prova de ONG ou de missão que roubou biodiversidade. Eu quero uma prova, eu quero que traga uma prova aqui. Então, acho que a gente se acordar, como se trata de projetos que pode trazer impacto para dentro das comunidades indígenas, tá? É importante, então, a gente acordar de que cumpramos aquilo que diz a legislação, que é o processo de consulta prévia e informada desses povos. É importante, então, que a gente entre nesse consenso da consulta prévia, né, que o governo federal esteja junto, observando realmente essa consulta, esteja lá na hora da decisão dessa consulta, para que não sofra influência não só do governo, mas de organizações não governamentais, de igrejas, de outros segmentos. Importante é que eles, como comunidade, possam realmente dizer, vai afetar a comunidade ou não.